Muitas vezes mudanças são sinônimos de uma nova era da Fórmula 1, novos ares da categoria. E diversas equipes mudam sim seus monopostos, seus bólidos no decorrer de um ano de Fórmula 1. Mas a Mercedes admite, a intenção não é mudar o conceito nesse momento. Na verdade, isso provavelmente deixaria o seu carro mais lento do que está. Nós vamos falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a equipe Mercedes é sim um dos times que mais vem tendo dificuldade nesse ano de 2022. Isso nós já sabemos e eu falo em praticamente aí todos os vídeos quando eu falo sobre a equipe alemã aqui no canal. Esses problemas foram causados principalmente por um erro ali de projeto aparentemente no início do ano de 2022, que obrigou os engenheiros da equipe alemã realmente a fazerem algumas situações no carro que prejudicaram e muito o time. É claro que a gente vai falar sobre isso no decorrer desse vídeo, mas no fim das contas o que aconteceu foi que realmente a Mercedes conseguiu ali encontrar um ritmo um pouco melhor, principalmente a partir do GP de Barcelona. Mas nos últimos 3 GPs conseguiu ali conquistar alguns pódios importantes para o resultado final nesse ano de 2022. Pódios esses que acabaram trazendo aí novos ares para a equipe alemã e inclusive acabaram fazendo com que diversos fãs e especialistas no esporte começassem a pensar: será que vale a pena mudar o time que, entre aspas, está ganhando? Segundo a Mercedes, não. É sobre isso que é esse vídeo, a gente vai estar falando tudo sobre isso agora, então assista ele até o final para não perder nenhum detalhe importante que com certeza eu falarei ao final desse vídeo especificamente. A Mercedes principalmente foi, vamos dizer assim, afetada pela decisão de utilizar o conceito Zero Side Pods no início do ano. Conceito esse que mais atrapalhou do que ajudou a Mercedes até agora, pelo menos nessa temporada de 2022. E por que disso tudo? Claro que eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal, mas eu sei que tem muita gente nova que está me assistindo aí agora. Enfim, se você quiser assistir esses outros vídeos, você pode procurá-los aqui, mas para você não perder vídeos com informações relevantes como essa, é importante que você já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas por que o conceito Zero Side Pods foi tão prejudicial para a equipe Mercedes nesse ano? Principalmente porque ele deixou o assoalho mais exposto, que gerou mais pressão aerodinâmica advinda do efeito solo. Aparentemente, essa pressão aerodinâmica é boa, geraria mais aderência para os carros da Mercedes. E foi justamente isso que aconteceu. Mas essa aderência foi convertida de certa forma em porpoising, que atrapalhou muito a equipe alemã e não permitiu nem mesmo que eles conseguissem fazer algumas modificações relacionadas a maiores velocidades de reta, por exemplo. Acabou prejudicando muito o time alemão, que sofreu demais, principalmente nesse início de ano de 2022. Mas aparentemente, após esses últimos GPs, George Russell principalmente, entendendo esse conceito e aparentemente coletando muitos dados para a equipe Mercedes, percebe que não faz sentido deixar esse conceito de lado, pelo menos não nesse momento. Aparentemente, o Zero Side Pods começou a ajudar muito mais do que atrapalhar a equipe alemã, pelo menos até o último GP da Fórmula 1. Não acho que mudar o conceito nos fará ir mais rápido, talvez o oposto, para ser honesto. Às vezes você só precisa seguir o processo, seguir em frente. É difícil fazer isso quando estamos fora do ritmo e as coisas não parecem estar indo do nosso jeito. Mas pessoalmente acredito em cada pessoa da nossa equipe e acho que estamos fazendo um grande processo no momento. Vimos isso com um trabalho que fizemos na qualificação. Você viu com o ritmo os pilotos da Mercedes mostraram na corrida. No início da temporada, estávamos terminando as corridas a 1 minuto do primeiro lugar. Nas 2 últimas corridas, estávamos a 10 segundos. Então, eu acho que estamos claramente avançando na direção certa. Mas por que esse vídeo é tão relevante? A Mercedes já demonstrou que tem sim utilizado esse conceito Zero Side Pods e aparentemente, por não ter modificado ele até esse exato momento, acredita de certa forma que esse conceito é sim muito positivo. Mas o mais impressionante mesmo é que tanto Ferrari quanto Red Bull acertaram e muito no conceito dos side pods do seu carro, que são exatamente o oposto do que a Mercedes resolveu fazer. Aparentemente, tanto o F175
quanto o RB18 tem sidepods mais largos e a principal intenção disso tudo é justamente fazer com que esse assoalho não fique tão flexível quanto no carro da Mercedes. E esse é um dos maiores problemas que geram o porpoising. Outros times da Fórmula 1, entendendo que essa era a melhor solução, acabaram, por exemplo, copiando o F175 e o RB18. Um dos grandes exemplos desses times é justamente a Aston Martin, por exemplo. A Alpine também copiou alguns designs, principalmente da Red Bull. Mas a Mercedes continua a utilizar o mesmo conceito exatamente igual. Muitos dizem, até os dias de hoje inclusive, que esse conceito dos Zero Side Pods deveria sim ser modificado, porque não faria sentido o W13 ter tanta velocidade, ser tão veloz com esse conceito, que é exatamente o oposto das suas principais rivais na Fórmula 1 e que estão liderando os dois campeonatos, tanto de pilotos quanto de construtores. É claro que em algumas entrevistas, os diretores da Mercedes em si, tanto o Andrew Chauvelin quanto o Mike Elliott e até mesmo o próprio Toto Wolff, já disseram que a possibilidade de modificações de conceito existem e estão sim em aberto. Isso é uma grande possibilidade. Mas ainda assim, eles têm entendido que esse conceito de Zero Side Pods, mesmo indo contra, vamos dizer assim, o mainstream da Fórmula 1, ainda assim, teoricamente, seria o melhor conceito possível a ser utilizado nesse ano de 2022 e até mesmo nos próximos anos desse regulamento da Fórmula 1. Toto Wolff, inclusive, acabou admitindo que tanto no GP da França quanto no GP da Hungria de Fórmula 1, pistas onde a Mercedes teve grandes dificuldades, principalmente nos treinos livres, ela conseguiu coletar dados importantíssimos e que fariam toda a diferença para entender exatamente como o W13 tem se comportado em diversas condições de pista, principalmente relacionando aí o que acontece com esse novo conceito Zero Side Pods e o que poderia estar acontecendo se a Mercedes utilizasse os conceitos que estão sendo obviamente utilizados pela Red Bull e pela Ferrari. Foi um fim de semana difícil no geral, porque o sofrimento na sexta-feira foi enorme quando não sabíamos realmente para onde ir. Talvez errar tanto na sexta-feira tenha ajudado a apontar para a direita, quase acertando no alvo no domingo. Temos muitos dados para analisar, muitos pontos positivos do fim de semana na França e na Hungria, que podemos construir para a segunda metade da temporada. Talvez isso não faça tanto sentido para quem está assistindo aí do outro lado da tela, mas a gente tem algumas histórias interessantes, tanto do meio automobilístico, quanto de outros meios ao redor do mundo sobre situações bem parecidas com essa especificamente da Mercedes. A Mercedes utilizou esse conceito Zero Side Pods por alguns motivos óbvios. Um deles é justamente deixar o assoalho mais exposto, porque dessa forma ela tinha a oportunidade de utilizar muito mais eficientemente o efeito solo no W13. E utilizando um pouco mais desse efeito solo, ela tinha condições óbvias de ter mais aderência tanto em curvas de alta, média e baixa velocidade. Então, teoricamente, isso obviamente nos simuladores e também no túnel de vento, o W13 teria mais aderência do que qualquer outro carro do grid da Fórmula 1. E inclusive esse foi um conceito apresentado como grande inovação desde o início do ano na pré-temporada da Fórmula 1, justamente por conta disso. Outro benefício incrível desse conceito é a diminuição do arrasto aerodinâmico. Eu sei que eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas como eu sempre digo, muita gente não sabe disso e é importante que seja falado muitas vezes mesmo. O arrasto aerodinâmico também é diminuído, porque quando o sidepod é mais largo, a área de arrasto mesmo desse vento que vem da parte de frente do carro é muito maior. E com isso, perde-se muito nas velocidades finais do circuito, o que também é um grande problema no fim das contas. Ou seja, benefícios em aumento de aderência e também benefícios em diminuição do arrasto aerodinâmico. O único problema que foi encontrado foi justamente o porpoising, que a Mercedes acabou sofrendo muito desde o início do ano. Claro que em um primeiro momento, há muitas pessoas, e inclusive assim, alguns fãs da Mercedes disseram que era muito melhor que ela abandonasse esse conceito, entendendo principalmente que ela vinha sofrendo sim por conta dos Zero Side Pods. É claro que no GP, por exemplo, da Espanha ali, ou melhor dizendo, na pré-temporada da Espanha, ela utilizou um sidepod maior,
principalmente porque estava escondendo o jogo das outras equipes da Fórmula 1. E com isso, quando utilizou os sidepods minimizados, vamos dizer assim, os Zero Sidepods, ela acabou sofrendo um pouco mais. Mas independente de qualquer coisa, a gente percebe que esse sofrimento foi passageiro. E agora que a Mercedes vem conseguindo, de certa forma, se encontrar no grid da Fórmula 1, aparentemente o que está acontecendo propriamente dito é que ela tem conseguido evoluir de uma forma muito mais veloz do que Ferrari e Red Bull. Provavelmente porque enquanto Ferrari e a Red Bull vêm lutando para encontrar atualizações que aumentem o desempenho do RB18 e também do F175, o que a Mercedes vem fazendo basicamente é consertando seus principais problemas, o que faz com que a equipe tenha condições de desbloquear um bom desempenho do W13. E isso, na verdade, não é conseguir novas atualizações para aumentar o desempenho, mas na verdade apenas desbloquear o desempenho que já existia no carro. E aí vem a historinha que muitas pessoas se esquecem que acontece diversas vezes ao redor do mundo. Eu vou trazer duas historinhas para que vocês entendam de uma forma bem rápida e claro, se vocês gostam de ouvir essas histórias, não esqueça de comentar aqui embaixo, tá, nos comentários, se isso realmente ajuda, é de uma forma mais didática, ajuda a entender o contexto. Primeiramente, dos carros 4x4. Muitas pessoas, antes dessa tecnologia existir, acreditavam que era burrice se existissem carros 4x4, inclusive em categorias do automobilismo no rally. Muitos diziam que era burrice utilizar carros 4x4, inclusive em categorias de rally, porque iria pesar muito o carro, não iria compensar utilizar tanto peso, já que na verdade iria apenas aumentar a tração. E por isso, uma equipe específica, se eu não me engano, era da Peugeot, não tenho certeza nesse momento, colocou um carro 4x4 e realmente acabou ganhando o rally com uma mulher que, como nós sabemos, antigamente o machismo era muito maior, o que acabou humilhando ainda mais outras equipes e inclusive os outros pilotos dessas outras categorias. Com isso, o 4x4 foi implementado e inclusive se mostrou como viável, mas era uma inovação que muitos pensavam que era burra e que acabou sendo implementada e deu muito certo. Outra situação interessante também era do próprio avião. Muitos diziam que era loucura a utilização de aeronaves por muito tempo, até que ela foi inventada. E com isso, hoje em dia a gente sabe que é uma inovação inacreditável que é utilizado ao redor do mundo todo. Viagens aeroespaciais também estão exatamente do mesmo jeito. Muitas pessoas acreditavam que sair do planeta Terra era impossível, até que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos conseguiram até mesmo pousar de forma adequada na Lua. Então a gente sabe, muitas inovações parecem loucura, mas no fim das contas acabam funcionando muito bem. E eu acredito que os sidepods utilizados pela Mercedes podem ser sim uma dessas inovações. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita que se a Mercedes tivesse com os sidepods mais largos, assim como Ferrari, Red Bull e outras equipes do grid, ela poderia estar tendo um desempenho melhor do que ela vem tendo com os Zero Sidepods? Você acha que ela teria tido condições, por exemplo, de batalhar pelo campeonato mundial de pilotos e de construtores nesse caso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e é claro que eu vou trazer a minha opinião sobre isso tudo, apesar que eu já dei um palinho aqui para vocês. Eu acredito que de certa forma, se a Mercedes tivesse utilizado os sidepods convencionais desde o início do ano, a tendência é que ela realmente tivesse brigado com Ferrari e Red Bull no início da temporada. Mas é importante a gente entender que o plano da Mercedes não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. Se o plano fosse de curto prazo propriamente dito, provavelmente ela teria retornado aos sidepods largos desde o início da temporada, justamente porque era mais fácil controlar o carro com esses sidepods. Mas na verdade ela preferiu manter o conceito Zero Sidepods e entender como ele funciona para que nos próximos anos da Fórmula 1 ela tivesse condições de utilizá-lo de uma forma muito mais otimizada. Acredito eu que é isso que está acontecendo. Hamilton, Russell e Wolff já disseram que esse ano será para coleta de dados, apesar deles mirarem sim em algumas vitórias, justamente para que a partir de 2023 eles tenham condições de bater ali Ferrari, Red Bull e claro, conseguirem ali resultados
inacreditáveis para o ano que vem como um todo, talvez até mesmo os títulos mundiais da categoria. Essa é a minha opinião, eles falaram também muito sobre isso, como eu já disse. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Não esqueçam de deixar o like também, se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, fiquem ligados porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!